A escrita é um dos pilares da sociedade moderna. Embora muitas vezes não pensamos muito sobre isso, hoje vamos explorar a empresa por trás de um dos principais instrumentos de escrita, a caneta Bic. Antes da invenção das canetas de metal, o instrumento de escrita mais comum no mundo ocidental era a pena. Desde o ano 600 d.C., a maioria dos textos era escrita com penas de pássaros, que eram facilmente encontradas. Com a Revolução Industrial, avanços na metalurgia e técnicas de produção em massa levaram ao desenvolvimento das canetas de imersão. Essas canetas tinham uma ponta de metal montada em um cabo, mas ainda eram pouco mais eficazes que as penas, com uma capacidade limitada de tinta e funcionalidade similar. As primeiras canetas realmente funcionais surgiram no final do século XIX e eram conhecidas como canetas tinteiro, pois continham um reservatório de tinta. A primeira caneta tinteiro comercialmente bem-sucedida foi criada em 1884 por Lewis Waterman. Originalmente um corretor de seguros, Waterman teve um contratempo quando seu protótipo de caneta tinteiro falhou e causou um vazamento de tinta durante a assinatura de um contrato importante, resultando na perda do negócio. Aproveitando a situação adversa, Waterman decidiu criar uma caneta tinteiro melhor, e seu design revolucionário tornou as canetas tinteiro um instrumento de escrita predominante nas décadas seguintes. Somente na década de 1930, as canetas tinteiro encontraram uma inovação que as elevou ainda mais. Esse avanço foi proporcionado por László Biró, um jornalista húngaro. Biró percebeu que a tinta usada na impressão de jornais secava rapidamente, mantendo o papel limpo e sem manchas. No entanto, quando tentou usar a mesma tinta em uma caneta tinteiro, ela não fluía adequadamente devido à sua viscosidade. Isso levou à necessidade de novas soluções para tornar a caneta tinteiro mais eficiente e prática. Depois de 7 anos de experimentação, László criou uma nova ponta para sua caneta, que consistia em uma esfera capaz de girar livremente dentro de um encaixe. À medida que a esfera rolava sobre o papel, ela retirava a tinta de um cartucho interno e a distribuía de maneira uniforme. O resultado de seu trabalho foi a caneta esferográfica, mas o timing de sua invenção não foi o melhor. Sendo judeu húngaro, László estava bem ciente da situação na Alemanha e em 1938, decidiu se mudar para Paris. Lá, ele teve a sorte de conhecer o presidente da Argentina, Agustín Pedro Justo, que ficou tão impressionado com a caneta esferográfica que incentivou László a emigrar para a Argentina. László concordou, pois queria se afastar o máximo possível da Alemanha. Na Argentina, László fundou uma empresa para produzir suas canetas, e em 1943, já estava vendendo-as para a Força Aérea Real Britânica. No entanto, a primeira geração das canetas esferográficas não era perfeita, a caixa de metal frequentemente vazava e a tinta entupia. Muitos clientes não governamentais acabaram devolvendo as canetas, o que quase levou a empresa de László à falência. Para salvar seu negócio, László decidiu vender os direitos de sua caneta para a Europa e os Estados Unidos. O comprador dos direitos europeus foi o francês barão Marcel Bichot. Em 1945, Marcel adquiriu uma fábrica danificada nos arredores de Paris, e a usou para começar a fabricar canetas tinteiro. Ele se encantou com a caneta esferográfica e em 1950, quando soube que László estava vendendo a patente, investiu $2 milhões para adquiri-la. Com a patente em mãos, Marcel usou seus recursos significativos para adquirir tecnologia de moldagem de plástico e aço inoxidável de precisão da Suíça. No início da década de 1950, o plástico ainda era uma invenção relativamente nova, tendo sido comercializado apenas alguns anos antes. As máquinas de moldagem que Marcel comprou eram de ponta para a época, capazes de moldar metais com uma precisão de até 10 micrômetros. O design das canetas de Marcel era tanto simples quanto inovador. O corpo da caneta tinha um formato semelhante ao de um lápis, o que dificultava que ela rolasse sobre a mesa, e sendo feita de poliestireno transparente, facilitava a visualização do nível de tinta restante. O verdadeiro segredo do sucesso de Marcel, no entanto, foi sua compreensão das economias de escala. Enquanto as canetas de László eram muito caras, embora fossem superiores às canetas tinteiro convencionais, o custo elevado tornava difícil justificar o gasto de uma semana de salário em uma caneta. Marcel otimizou sua produção e comprou materiais a granel. Isso permitiu que ele vendesse suas canetas por um custo muito menor, apenas 50 centavos, o equivalente a 18 centavos nos Estados Unidos. Inicialmente, Marcel planejava vender as canetas sob o nome da sua família, mas ao ouvir a pronúncia que falantes de inglês faziam do nome, decidiu eliminar o H. Em 1950, ele fundou a Société Bic e começou a distribuir suas canetas de marca registrada, chamadas Bic Cristal, por toda a França.
O sucesso foi imediato, com a caneta superando a concorrência em termos de qualidade e preço. Em 3 anos, Marcel estava vendendo 40 milhões de canetas anualmente e mal conseguia acompanhar a crescente demanda. Assim, começou a abrir filiais rapidamente. Em 1954, estava operando em toda a Europa Ocidental, e em 2 anos suas canetas chegaram à América do Sul e à África. Marcel entrou no mercado dos Estados Unidos em 1958 de uma maneira notável. Lembra do Lewis Waterman, o corretor de seguros que começou a fabricar canetas tinteiro no final da década de 1880? A empresa que ele fundou se tornou o maior fabricante de canetas tinteiro nos Estados Unidos, mas a ascensão das esferográficas quase a levou à falência. Para garantir uma posição nos Estados Unidos, Marcel ofereceu-se para comprar a Waterman por $1 milhão. Ele adaptou a maioria das fábricas da Waterman para a produção de canetas esferográficas e manteve a divisão de canetas tinteiro como uma marca de luxo, que ainda existe hoje como uma entidade separada. Em 1961, o artista francês Raymond Savignac criou o Bic Boy, que ainda faz parte do logotipo da empresa até hoje. Nesse mesmo ano, a Bic substituiu suas canetas esferográficas de aço inoxidável por modelos com pontas de carboneto de tungstênio, muito mais duráveis, que ainda a utilizam. 2 anos depois, Marcel identificou outra oportunidade de mercado. Em uma espécie de desafio à Gillette, a Bic lançou um barbeador descartável em 1975, o que prejudicou consideravelmente a Gillette e continua a ser um desafio para a empresa até hoje. Embora a Bic tenha enfrentado dificuldades para superar a Gillette, as vendas de lâminas de barbear ainda representam uma parte significativa de seus negócios, cerca de 24% das vendas atuais. Como entusiasta de esportes aquáticos, Marcel fundou a Bic Sport em 1979, especializada em equipamentos de windsurf e pranchas de vela. Apesar de ainda existir, a Bic Sport é uma pequena parte da empresa e não alcançou grande sucesso. No entanto, os empreendimentos futuros de Marcel foram menos bem-sucedidos. Poucos meses após iniciar a Bic Sport, ele entrou no mercado de moda ao comprar a marca Guy Laroche por $10 milhões. Inicialmente promissora, a marca sofreu devido aos problemas de saúde do estilista e à falta de novos designs, levando a empresa a se tornar deficitária. A situação piorou após a morte de Guy em 1989 e com uma série de sucessores fracassados. Marcel, já envelhecido, também cometeu erros, como a tentativa fracassada de entrar no mercado de perfumes em 1989, que resultou na descontinuação da linha apenas 2 anos depois. Marcel faleceu em 1994, e seu filho Bruno assumiu a liderança da empresa para recuperá-la. Seu primeiro passo foi reforçar a posição da Bic no mercado de canetas, adquirindo as marcas Vit-Alt e T-Pace, líderes em corretivos. Em 2001, vendeu a marca Guy Laroche, que havia se tornado não lucrativa, para uma empresa chinesa. Desde então, a Bic tentou diversificar para o setor de eletrônicos de consumo, incluindo telefones celulares, tablets e células de combustível a hidrogênio, mas com resultados, na melhor das hipóteses, medianos. Atualmente, seus produtos mais bem-sucedidos continuam sendo os originais de Marcel: canetas, lâminas de barbear e isqueiros. Em 2016, a Bic vendeu 7 bilhões de canetas, 2,5 bilhões de aparelhos de barbear e 1,5 bilhão de isqueiros. O sucesso da empresa demonstra que a simplicidade dos seus produtos é a chave para seu sucesso, e considerando suas dificuldades em lucrar com produtos mais complexos, parece sensato continuar honrando o legado de Marcel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de visitar nosso canal para estar sempre informado no que acontece no mundo dos negócios. Aproveite e se inscreva para nos ajudar a produzir este tipo de conteúdo para você. Comente também aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer assistir aqui no canal. Até a próxima no Negócios 21.